local, para que a gente... uma coisa estranha que tem acontecido com os movimentos sociais, e não tem como não ser assim, na medida que a gente tem uma comunicação que é uma coisa vergonhosa, mentirosa, criminosa, né? A comunicação que existe no Brasil hoje, que está na mão de 5 famílias e que reproduz conceitos, entendimentos e informações que não correspondem ao que está acontecendo de fato na cidade. Por isso, desmobiliza a população. A população não tem ciência do que está acontecendo. E a única maneira que nós temos de fazer a ciência, dar ciência à população, é indo lá e falando. Indo lá e falando para as pessoas. O deslocamento da cidade não é democrático. A gente não consegue chegar no centro da cidade. Eu moro em Realengo e Guadalupe não é muito diferente de Realengo. Para chegar aqui é uma coisa de louco. Para sair daqui de volta para lá é outra coisa de maluco. Com todo respeito. Mas, assim, é muito complicado. Isso faz com que desmobilizem as nossas comunidades. Faz com que as nossas comunidades não tenham condições de reagir em tempo a todo esse entendimento administrativo que serve a muito poucos e que não respeita os pressupostos da Agenda 21, da Carta da Terra, da legislação brasileira. Isso é feito ao atropelo e sem absolutamente comunicar às pessoas que são mais interessadas. A gente já conhece essa história. Nós temos na Zona Oeste, ali naquela região, 2 próprios que também seriam para benefício da população local. Nós temos lá, na Vila Militar, um hipódromo, que serve talvez a umas 2 pessoas. E temos, como já foi citado aqui, o stand de tiro, que serve a uma pessoa, né? Que foi colocado numa redoma de vidro e que absolutamente não serviu nem para que nós colocássemos uma caixa de cerveja para vender cerveja para poder ganhar dinheiro com aquilo. Não houve benefício nenhum. A gente não serve nem como flanelinha para o estacionamento desses locais. E isso tudo foi feito com o nosso dinheiro. Esse autódromo segue a mesma lógica. Não terá nenhum benefício para a população local por conta de se fazer um autódromo lá. Ele será colocado numa redoma de vidro. E do segurança ao administrador geral do autódromo, nós não faremos parte dessa... Talvez, por ser um espaço mais urbano, a gente consiga fazer o estacionamento dos carros ou vender cerveja no isopor. Então a gente já sabe para onde leva isso. Independente da discussão, que a gente também não concorda com absolutamente por fundamento do nosso entendimento, né? A gente entende que o nosso mestre, que é Jesus Cristo, e com respeito aos outros mestres que hão de ter aqui, né? A gente não entende que nenhuma espécie, possa ser molestado, embora entendamos que a vida humana ela tem que ser cuidada com muito carinho, com muito respeito, com dignidade, com muito amor, né? Sem isso, nós não conseguimos nos relacionar com as coisas que estão em volta da gente. E aí, por conta desse entendimento, nós precisamos ter garantias, mesmo não sendo ali. Aonde for, qual é a lógica de se fazer um autódromo em qualquer lugar da cidade? Qual é
qual é o objetivo disso. E com base na legislação e nos tratados internacionais, garantir que a população do local seja beneficiada com a implementação de qualquer próprio público em qualquer local da cidade. Ali não é o local para isso, porque demanda a extinção o molestamento de espécies que não são nossos. Bom, e aí, para isso, a gente entende também que devemos agir nesse sentido. E convidamos a todos e todas, através do Abílio, para estarem também lá na comunidade, lá na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, para um bate-papo, uma possível audiência pública, que é o que a gente está tentando agora, pela LERJ, para estar apresentando para a população do local, por vocês, e aí o pessoal do Jardim Botânico já se colocou à disposição, com certeza o pessoal do Clube de Engenharia, para estar informando a população, o pessoal do Ministério Público, para estar informando a população do local o que está acontecendo e como é que a gente vai estar fazendo isso. A gente está organizando isso, é um negócio bastante complicado, porque existe essa desmobilização geral, que é patrocinada pelos meios de comunicação, e que a gente vai estar organizando e vai estar dando ciência no prazo máximo de 15 a 20 dias lá em Guadalupe. Eu fico agradecido e meus respeitos a todos. Então, vamos passar a palavra ao promotor público, tecer as suas impressões e o que o motivou a propor a ação civil pública. Depois abrimos para o plenário para intervenções. Sim. Bom, boa tarde, senhores e senhoras. Agradecendo mais uma vez ao Clube de Engenharia por essa oportunidade. Não vou cansá-los, os senhores já ouviram os que me antecederam e foram bem técnicos. Vou só complementar do ponto de vista jurídico, ou seja, contextualizar em que circunstâncias perante o judiciário toda essa fundamentação técnica que foi tratada aqui, até porque o direito ambiental ele tem essa peculiaridade, ele é interdisciplinar. Você estudando, por exemplo, o direito penal é uma ciência quase que exclusivamente normativa, ou seja, se restringe ao campo jurídico. Já o direito ambiental, assim como o direito tributário, financeiro, que tem interseções com outros ramos do direito, com ciências atuariais, por exemplo, o direito previdenciário, o direito ambiental tem talvez essa maior gama de relações com outros ramos da ciência, do saber, por exemplo, biologia, geografia, geologia, enfim, são vários, até sociologia, porque o estudo de impacto ambiental é um estudo socioambiental. Então, você pega diversas matizes, até de engenheiros químicos, por exemplo, que outro dia eu tive a oportunidade de ver de um processo de descarte oceânico, que você envolve quase que todos os ramos de uma ciência bem técnica. Vou, enfim, resumir, vou abordar o histórico da ação, vou fazer bem breve. Em que situação nós estamos, ou seja, o que o judiciário determinou para os empreendedores e fechar com algumas considerações sobre, do ponto de vista constitucional, sem muito tecnicismo e não vou cansá-los com juridiquês, vou tentar traduzir todo esse contexto da ação para uma linguagem mais acessível. Essa ação civil pública foi proposta no ano passado. A liminar foi no final ali de outubro, a liminar demorou 2 meses e saiu pós-recesso, foi 2 dias após o término do recesso forense. Nos atendeu por quê? Pela liminar, se suspendeu o processo de licenciamento, que até então e é ainda conduzido pelo INEA. Em que fase? Foi concedida uma licença prévia ao empreendedor. E como esse empreendimento está organizado?
Existe a Autoridade Pública Olímpica, que é um convênio entre União, Estado e Município, em que eles fizeram um protocolo de intenções. Cada um foi responsável por uma fase do projeto. Eles contrataram os estudos, por exemplo, enquanto pessoas jurídicas e não enquanto Autoridade Pública Olímpica, que é uma autarquia, tem uma pessoa, ou seja, foi criada uma pessoa jurídica de direito público própria. Mas os entes da federação, nesse projeto, eles assumiram obrigações enquanto entes políticos, pessoas jurídicas próprias. Por exemplo, a União contratou o projeto e, na verdade, a concepção desse projeto foi feita perante a FGV, que apresentou o estudo de viabilidade econômica, estudo de viabilidade ambiental e apresentou ao órgão ambiental. O órgão ambiental, por sua vez, dispensou a exigência do IARIMA por uma deliberação da SECA, Comissão Estadual de Controle Ambiental, do Meio Ambiente, junto à Secretaria Estadual de Ambiente, e o INEA, por sua vez, encampou essa decisão. Na verdade, o parecer do INEA já sugeria à SECA que dispensasse o IARIMA por não vislumbrar, primeiro, não se insere no rol da resolução CONAMA, que prevê a tipologia dos empreendimentos que exigem IARIMA. E segundo, por entender, bom, o estudo preliminar de viabilidade ambiental da FGV atende ao propósito. E aí o Ministério Público questionou, tripé da ação. Primeiro, é sim necessário estudo prévio de impacto ambiental. Por quê? Trata-se de um projeto urbanístico de mais de 100 hectares. Na verdade, são 200 hectares, 214. Então, se você contextualizar esse projeto, e outro dia saiu na imprensa, Deodoro sob holofotes, você vê que ele faz parte de um empreendimento, o quê? De um projeto urbanístico de mais de 100 hectares. Então, você já inseriria na resolução CONAMA 1. Segundo, é um projeto urbanístico em área de relevante interesse ambiental, segunda parte lá do inciso 13 do artigo 2º da resolução CONAMA 1 de 86, ou seja, está inserido numa área de relevante interesse ambiental e é um projeto urbanístico, tem que ser feito o IARIMA. Ainda que você considere, bom, não é nenhuma das hipóteses, não se enquadra nessas hipóteses da resolução CONAMA. Aí você vai para um entendimento amplíssimo jurisprudencial, e olha que na jurisprudência é difícil a gente ter algo pacífico, a gente até brinca de pacífico só o oceano, mas nesse aspecto é pacífico. Nós temos o entendimento de que... Pacífico também não é pacífico. Então, o entendimento jurisprudencial é que aquele rol ele é exemplificativo, ou seja, ele não é taxativo. E o órgão ambiental não só pode, como deve, avaliar as hipóteses remanescentes em que, mediante o cotejo do projeto com o meio impactado, você tem o quê? Aquilo que a Constituição diz, o significativo impacto ambiental. E não basta ser, e não precisa ser efetivo, basta ser potencial. Está lá no artigo 225 da nossa Carta Magna. Então, ou seja, além de projeto urbanístico, além de projeto de mais de 100 hectares, além de projeto urbanístico em área de relevante interesse ambiental, as próprias circunstâncias da área, peculiaridades da área, como foi brilhantemente aqui colocado pelo Instituto de Jardim Botânico e confirmado nos pareceres, isso nós temos o relatório da vegetação, o parecer crítico sobre o estudo da FGV, ele vem nesse sentido, ou seja, os atributos dessa área eles são peculiares, a característica socioambiental, seja da fauna, da flora, dos serviços ambientais, justifica, sim, mediante a plotagem, ou seja, a sobreposição de uma atividade de um autódromo à exigência de um estudo de impacto ambiental, porque o impacto é significativo. O judiciário acolheu a tese, ou seja, era necessário um estudo de impacto ambiental. Suspendeu o licenciamento, paralisou as atividades e determinou que o Estado, os empreendedores, na verdade, determinou que o INEA exigisse a IARIMA, ou seja, o licenciamento está condicionado à apresentação do estudo prévio de impacto ambiental. Agravaram da decisão, ou seja, tanto o Estado quanto a Confederação Brasileira de Automobilismo, quanto o INEA, e aí, enfim, faz parte do contraditório, não é nenhuma crítica, foram citados, contestaram e, no agravo, questionaram essa liminar. O desembargador manteve, ou seja, ele negou o efeito suspensivo pretendido, ou seja, a liminar está vigorando, ou seja, só vai fazer obra a partir do momento que for apresentado o estudo de impacto ambiental. Então, esse é o momento que nós estamos. O Ministério Público já apresentou as contrarrazões, ou seja, nesse agravo, a questão está para ser julgada nos próximos 2 meses, acredito, o primeiro agravo eu acredito que em 1 mês, pela Câmara Civil. Nós temos no nosso site todas as informações, se os senhores precisarem, eu acho interessante até comparecer ao julgamento, para manter essa decisão que está na linha da jurisprudência de São Paulo, que tem uma Câmara Técnica especializada em meio ambiente, está na linha da jurisprudência da STJ. Então, esse entendimento
firmado em primeiro grau, nesse processo que tramita na 11ª de Fazenda Pública, na 10ª Vara de Fazenda Pública, ele está em consonância com todo o arcabouço normativo e com a jurisprudência firmada sobre o tema. E esperamos que seja mantida. Então, esse é o histórico da ação, essa é a fase em que estamos, ou seja, vai ser apresentado uma EIA-REMA. E em que momento a sociedade civil pode, e aí entrando especificamente no tema desse seminário, que é a alternativa locacional. Quando é que os senhores podem falar tudo o que foi falado aqui? Questiono, o senhor colocou muito bem, essa não é a melhor alternativa porque tem uma área do lado degradada. Essa área poderia ser utilizada, por exemplo, como o GAT já tem recebido informações, e o GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada no Meio Ambiente, que eu integro, dos promotores, para um centro de treinamento do CORE, por exemplo, ou para uma universidade, ou um parque, uma unidade de conservação. O Ministério Público, quando ele é indagado sobre... O Ministério Público é contra ou a favor do autódromo? Na verdade, a questão do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, enquanto defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é a favor de um empreendimento legal, que siga todo o licenciamento, devido processo de licenciamento fixado pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Então é isso, não é questão de ser contra ou a favor, é questão de ser a favor da legalidade. E a legalidade pressupõe o quê? Um EIA-REMA, que a gente já conseguiu. Então, na audiência pública que será feita, e sugiro aos senhores que acompanhem, peço que o Clube de Engenharia também mantenha a sociedade civil informada, nós vamos fazê-lo, para que no dia da audiência pública, os senhores, a partir da apresentação do projeto pelo empreendedor, possam questionar, olha... Não é viável, porque qual é o estágio que nós estamos? Como a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, ela foi suspensa, os senhores terão a possibilidade, a sociedade civil organizada, os técnicos, de dizer, olha, esse empreendimento não é viável porque tem espécies ameaçadas de extinção da fauna e da flora. Não é viável porque a Lei da Mata Atlântica, em seu artigo 31 e no artigo 12, diz que você deve elaborar um estudo de alternativas. E, além do estudo de alternativas, você deve priorizar áreas degradadas. Por que os senhores não priorizaram áreas degradadas? E, para nossa felicidade, isso tudo está num termo de referência. O que é o termo de referência? O estudo de impacto ambiental ele tem que seguir a lei das diretrizes da resolução CONAMA, número 1 que eu mencionei, ele tem que observar o quê? O termo de referência, é como se fosse a lei concreta daquele estudo. Ela fixa o quê? As balizas, os parâmetros, a metodologia que o estudo deve seguir, o conteúdo. E no estudo de alternativa locacional já tem 3 cláusulas prevendo avaliar as alternativas locacionais. E ontem eu fiquei pesquisando, falei, bom, deixa eu ver como é que está o entendimento dos tribunais sobre alternativa, se é algo teórico ou se a gente está instituindo alguma novidade aqui. E não está. São Paulo, por exemplo, na questão do arco-anel do rodoviário, ela da água espraiada, da jornalista Roberto Marinho, exigiu do empreendedor, o órgão ambiental, que apresentasse 3 trajetos, pelo menos, distintos. E sobre esses trajetos, ele fez uma